Olá, eu estou aqui hoje para apresentar a minha pesquisa que está sendo desenvolvida no doutorado em educação do Programa de Pós-Graduação da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Me chamo Cristiane Tais Lopes e faço parte da linha de Educação, Cultura e Dinâmicas Sociais e também do Núcleo de Estudos Interdisciplinar da Criança e do Adolescente, o NEICA. Minha orientadora é a professora doutora Rita de Cássia Marque e a fundamentação teórica é na área da Sociologia da Infância. Então, a área de educação ela é muito ampla e envolve outras áreas de conhecimento. Desta forma, na sua complexidade, eu vou tentar apresentar minha pesquisa e o que ela oferece de inovação e impacto na área da educação, internacionalmente, nacionalmente e no âmbito local, mais precisamente na cidade de Blumenau. Mas primeiro eu acho importante ressaltar que na área das ciências humanas e com isso na educação, as pesquisas são em sua maioria qualitativas, que compreendem assim a análise mais subjetiva das relações sociais. Na educação, é comum hoje pesquisas que tentam compreender aspectos das micro-relações, principalmente nas instituições escolares, como as relações entre os sujeitos que nelas atuam, como alunos, professores, gestores. Mas isso não isola pesquisas que estudam as políticas públicas curriculares de forma mais macro. No caso da minha pesquisa, eu pretendo compreender a presença e a participação das crianças nos espaços urbanos e a produção de conhecimento delas sobre a cidade. Assim, quero pensar a educação para além dos espaços institucionalizados, como a escola, mas pensar também a cidade como um espaço que educa. Araújo, que é uma autora que eu utilizo, ela vai dizer que é com base nas teorias interpretativas da cultura, como a geografia da infância e a sociologia da infância, que a rua e os espaços públicos podem ser vistos como campos que permitem observar modos de vida, cotidiano, interações e muitos outros aspectos das culturas das infâncias. E ainda, procurar ouvir a voz que as crianças revelam sobre as suas formas de vida na e da cidade é um aspecto central para o conhecimento das crianças e também das cidades. Então, nesse quadro, as políticas públicas urbanas para as crianças apresentam-se como incontornáveis, porque a cidade ocupa um lugar central no poder e na governança no contexto da globalização. A atenção do sociólogo, principalmente no campo da sociologia da educação, se volta para o conceito de socialização, que foi compreendido como a interiorização de valores sociais pela criança, entendido como um sujeito passivo nesse processo. Mas a Sirotá, que é outra autora fundamental, vai dizer que é principalmente em oposição a essa concepção de criança e de infância considerada como um simples objeto passivo da socialização, regida por instituições, que vão surgir e se fixar os primeiros elementos da sociologia da infância. E é nesse movimento geral da sociologia, com a redescoberta da sociologia interacionista, e com as abordagens construcionistas que vão fornecer os paradigmas teóricos dessa nova construção do objeto, essa releitura crítica do conceito de socialização e as suas definições funcionalistas que vão levar a reconsiderar a criança, então, como um ator social. Com o surgimento da modernidade e o sentimento de infância, discutido por Ariès, né, a gente percebe que as crianças foram afastadas dos mundos dos adultos, passando a ocupar espaços institucionalizados, no que se refere ao espaço privado, à família, e no que se refere ao espaço público, à escola. Ambos, no entanto, pautados no controle e no cuidado das novas gerações, sendo assim que a rua, o espaço público não institucionalizado, se tornou um espaço apenas para os adultos. Porém, ao mesmo tempo que a criança necessita de produção e de cuidado, e isso a gente não pode negar, ela também é um ator social e tem direito de ser ouvida. Então, o confinamento da infância, um espaço condicionado e controlado pelo adulto, produziu como consequência o entendimento generalizado de que as crianças estão, entre aspas, naturalmente, fecha aspas, privadas de um exercício de direitos políticos, segundo o que é discutido pelo Sarmento, Fernandes e Tomás. Ou seja, dá-se mais visibilidade para sua necessidade de proteção do que para sua competência de participação.
É importante acentuar o fato de que as crianças privadas de direito político tendem a ser, em consequência da ausência forçada na cena política representativa, seja em governos, parlamentos, câmaras municipais, a invisibilidade enquanto atores políticos concretos. E não é na sua ação política que se trata, mas na invisibilidade que se dá na cena pública. Assim, eu pretendo defender esse direito de participação das crianças em todos os espaços públicos, para além do espaço escolar, propondo uma reflexão sobre os modos de vida contemporânea e a necessidade de repensar o sistema econômico atual e com ele, a crescente globalização que se daria nos aspectos internacionais, bem como uma prática de fato do que está concretizado nos documentos legais, internacionalmente, que é a Convenção de 89, e nacionalmente, a Constituição de 88 e o ECA de 90. Para que as crianças possam ter mecanismos de proteção e, para além disso, de participação nas tomadas de decisões nos que se refere à sua vida em sociedade. Com isso, eu proponho, no âmbito municipal e local, a escuta do que elas têm a dizer sobre os espaços públicos da cidade de Blumenau e, assim, oferecer uma oportunidade do poder público dar continuidade, implementando através de plataformas digitais ou audiências públicas a participação das crianças através de suas múltiplas linguagens. Então, no que se refere à metodologia que eu estou utilizando, ela se dá de participativa, pensando a criança na produção, junto comigo, enquanto pesquisadora, desses dados e desse conhecimento. Então, durante a construção do projeto de tese, eu realizei algumas observações na cidade de Blumenau, criando um artesanato intelectual, como diria Mills, de alguns vídeos do que eu ia percebendo na vida cotidiana. Mas só após a qualificação do projeto e a carta de aceite do Comitê de Ética, no primeiro semestre desse ano, 2020, eu tive autorização para dar início ao campo. De fato, conversar e interagir com as crianças. Infelizmente, com os acontecimentos do Covid-19 e seus impactos na organização social, principalmente no que se refere aos espaços públicos, entramos numa quarentena que ainda não teve fim, impossibilitando assim que, de forma segura, eu pudesse interagir pessoalmente com as crianças nos espaços públicos. Então, diante da atual conjuntura, foi tomada algumas decisões metodológicas que modificaram os caminhos da pesquisa. Uma das decisões foi utilizar as tecnologias para a comunicação com as crianças. Então, segundo Pérez Gomes, ele vai dizer que a tecnologia da informação se converteu em um meio de participação, provocando a emergência de um ambiente que se modifica e se reconfigura constantemente em consequência da própria participação que nele ocorre. Então, desta forma, com a pandemia e a necessidade de manter um distanciamento social ainda maior, a internet proporciona, nas palavras do autor, a onipresença da informação como retorno simbólico da socialização. Então, o Pires, que é outra autora, também vai utilizar as técnicas, que vai dizer que as técnicas visuais operadas também pelas crianças se constituem como uma tentativa de distribuir o poder de decisão nas relações do trabalho de campo. Então, possibilita que as crianças participem da produção dos dados da pesquisa. Nesse mesmo sentido, utilizando os equipamentos tecnológicos, a gente pode mencionar a pesquisa desenvolvida por Pierre Christen, que utilizou uma abordagem com métodos mistos para o estudo da mobilidade diária das crianças. O estudo combinou em uma pesquisa etnográfica com a tecnologia do GPS, além de um questionário interativo que ela enviou para as crianças responderem por telefone celular. No caso da minha pesquisa, o contato com as crianças foi escolhido através da plataforma de WhatsApp, onde se criou um grupo com os contatos telefônicos dos participantes da pesquisa. Essa plataforma ela se justifica por ser uma que tem maior acessibilidade de comunicação rápida, como por mensagens, áudios, vídeos, fotos, além de alcançar mais facilmente diferentes classes econômicas, pois atualmente as operadoras de telefonia fornecem pacotes mais acessíveis que liberam a utilização do WhatsApp de forma gratuita. Segundo pesquisas realizadas no Comitê Gestor de Internet no Brasil, em 2018, pela primeira vez na pesquisa, o número de crianças e adolescentes com contas no WhatsApp superou o número de perfis no Facebook. Então, se manteve os critérios da pesquisa sobre a localização das crianças, que seriam 3 bairros de Blumenau: Bairro da Velha, Velha Central e Velha Grande. Para chegar nessas crianças, utilizou-se
a plataforma do Facebook, conversando com pais que tinham filhos de 6 a 12 anos e que desejariam participar da pesquisa. Foi enviado todas as documentações necessárias para a autorização. De 20 contatos, 15 responderam mostrando interesse em participar, mas foi exposto de maneira clara aos responsáveis que a importância de, para além do adulto, aceitar e autorizar a participação da criança, a mesma também deveria ter o consentimento. Então, após essa conversa, dos 15 que aceitaram participar, apenas 10 tiveram da criança o consentimento, ou seja, a criança também mostrou interesse em participar da pesquisa. Então, foi criado esse grupo, adicionado contatos dos responsáveis que fariam a ponte entre mim e as crianças, disponibilizando para elas o uso do celular. Apenas uma das crianças participantes tinha o seu próprio celular e o seu número foi adicionado. A partir de então, me comuniquei com as crianças através de vídeos que eram gravados por mim e enviados ao grupo, e as crianças, após assistirem os vídeos, respondiam através de áudio. Esses áudios estão sendo transcritos, né? E segundo a Demitri, os relatos das crianças e os relatos construídos pelas crianças têm sido pouco discutidos. Então, assim, a autora também defende do princípio de que uma criança de qualquer grupo social, após breves espaços de tempo, já constitui algum tipo de identidade e uma memória construída. A ideia agora é analisar, junto com as crianças, essas memórias que elas têm dos espaços públicos de Blumenau e assim contribuir para melhorar a nossa produção de conhecimento sobre a cidade.